A graça e a paz, Senhor Jesus, amém. Eu quero compartilhar hoje uma história que está na Bíblia. Ela está lá no livro de Marcos, capítulo 5, do 22 ao 43. É uma história bem grande, então eu vou só resumir ela, tá? Eu não vou fazer a leitura completa, vou fazer só algumas partes importantes mesmo, assim, do que eu quero falar mesmo. É a história de Jairo, né? O Jairo está com a filha doente e a filha está prestes a morrer, certo? E ele vai atrás de Jesus, né? Ele vai lá na sinagoga e vai atrás de Jesus e fala com ele, né? Fala para ele que a filha está morrendo e que se ele for com ele, ela vai ser curada, né? Que ele crê na cura da filha, né? Que ela não vai passar pela morte. E Jesus foi com ele, só que foi junto com ele uma grande multidão. E essa multidão comprimia eles, né? Então, o fato inicial aqui que eu quero falar é porque, assim, existe fatos e verdades, certo? Aqui na história de Jairo, existe um fato. E o fato é que existe uma doença, né? E a filha dele tá doente e dizem que os médicos falam que não tem jeito, né? Que a qualquer momento ela está morrendo. Esse é um fato. Mas essa é uma verdade? Não, não é uma verdade. A verdade, ela só se torna verdade, né, após a conclusão do fato, né? Então, assim, essa verdade, a doença é um fato, certo? E a filha dele estava, né? Agora, a verdade pode ser várias coisas. Aí vai depender da ação, depende da sua fé, né? Mas o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Né? No caso da história de Jairo, ali houve um milagre, certo? Então, se o fato é que a filha estava doente, mas a verdade é que ela foi curada, né? A verdade só foi concretizada depois que Jesus passou por lá, depois que Jesus foi lá e operou o milagre. Amém? Então, existem fatos que estão acontecendo. A gente vê muitos fatos na nossa vida. Só que às vezes a gente esquece da verdade, que é a palavra de Deus, certo? A gente não deve se apegar aos fatos, a gente deve se apegar à verdade. Porque se você se apegar aos fatos, certamente você não vai receber a cura. Certamente você não vai experimentar do seu milagre, certo? Eu vou dar um exemplo aqui sobre fatos, né? Sobre o fato e sobre verdade. 4 cegos foram descobrir como é que é um elefante, né? Aí um pegou no rabo do elefante e falou assim, nossa, ele é fininho. Aí o outro pegou na perna dele e falou assim, não, ele não é fininho não, ele é grosso. E o outro pegou na tromba dele. Falou, não, ele é bem flexível. Aí o outro cego foi e abraçou o elefante. E falou assim, não, a verdade é que esse elefante, ele é macio e grande. Ele é grande e macio. Então, assim, o elefante é a verdade, certo? O fato, para cada um, o fato foi diferente. Um pegou, falou que ele era fininho, o outro pegou, falou que ele era grosso, o outro falou que ele era flexível, o outro falou que ele era macinho. Então, assim, a verdade é o elefante. Mas, assim, o fato depende do ponto de vista de cada um. Depende da fé de cada um. Depende da percepção de cada um, de cada pessoa. Certo? Então, nessa história de Jairo, ele teve fé. E a fé dele foi capaz de curar a filha dele. E ele teve uma fé tão grande que ele ignorou tudo, ignorou a posição,
ignorou o que os outros falavam a respeito, né, da filha, e ele foi. Ele foi ter com Jesus. E nesse caminho tinha uma multidão, né, que sempre andava uma multidão com Jesus. Então Jesus, na volta, estava indo com ele para a casa de Jairo para ver a filha, e aquela multidão ali ficava oprimindo ele. Lá no capítulo 5, versículo 24, fala assim: ó, e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Então você pensa, ele está com pressa, porque a filha pode morrer a qualquer momento, e vinha uma multidão ali junto com ele, Jesus, até a casa, e apertava ele o tempo todo. Então, assim, quando você anda numa estrada que não tem nada, você chega rapidinho. Agora, pensa que você está numa multidão, você está numa feira, aquela feira cheia. Você chega até a banca que você quer, nossa, é uma dificuldade, né? Então é a mesma coisa. Assim, né? Lógico, de uma forma bem maior, né? Então, mas ele ignorou essa multidão. Ele ignorou essa multidão e foi. E foi com Jesus, né? Jesus foi com Jairo até a casa. E outro ponto também é a questão da paciência. Porque no meio do caminho, quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, no meio do caminho, vem a mulher hemorrágica, que é quando a mulher toca na orla de Jesus e ela é curada, né? E certamente Jesus parou, perguntou quem me tocava, né? E Jairo não ficou lá, não, senhor, vamos, minha filha tá morrendo, vamos, 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 não. Ele venceu a impaciência. Ele teve paciência, ele venceu a impaciência dele. Ele venceu, porque ele não falou nada. E ali no meio do caminho, Jesus operou um milagre, né? Aquela mulher tocou nele e foi curada, né? A mulher hemorrágica. E eu creio que isso certamente foi para aumentar a fé de Jairo, né? Para ver o que ele fazia. E isso acontece muitas vezes com a gente também. Às vezes você está à procura, né? À busca de um milagre, e no meio do caminho você vê outras pessoas recebendo o milagre. E você fica, só que a visão é diferente, a postura é diferente. Muitas vezes você fica, nossa Deus, ah lá, fulano já recebeu o milagre, eu tô aqui tanto tempo e nada, né? Só que a gente tem que ver de uma forma diferente. Quando Deus faz algo na vida de outra pessoa e que a gente vê, é para aumentar a nossa fé. Não é para ficar a gente questionando, por que que o meu não veio primeiro? Por que que tá demorando tanto? Não. Sabe, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Só que é na hora dele. Então vença a impaciência, né? Tenha fé. As coisas vão acontecer no tempo certo. Amém? Outra coisa que eu quero pontuar também é sobre aquela mulher. Essa mulher, ela tinha uma fé muito grande, assim, muito grande. E ela foi curada. E Jairo também teve fé, né? Na Bíblia fala que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenininho, né? Se a gente falar para aquela montanha se mover e lançar ao mar, ela vai. Então, a gente tem que olhar não para o tamanho da nossa fé, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus, porque Ele é um Deus grande, Ele é poderoso, né? Deus, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o início e o fim. Então, não diga que aquilo ali acabou. Igual a menina, quando eles chegaram lá, na casa de Jairo, alguém chegou nele e falou para ele assim: não, sua filha já morreu, para de incomodar o mestre. A história poderia ter acabado por aqui, mas não. Jesus ainda não tinha entrado. Jesus ainda não tinha feito o que ele foi lá para fazer. Entendeu? Então, a história só acaba quando Jesus entra.
quando Jesus faz. É só aí que a história acaba. Jesus não tinha entrado, ele ainda não tinha feito. E quando Jesus entrou, quando Jesus fez, o milagre aconteceu. A filha de Jairo retornou à vida. E que possamos ser assim. Vencermos a impaciência, saber esperar em Deus, buscar Ele, dar o passo de fé e crer que a nossa história aqui não acabou. Aquela doença que os médicos falam que não tem cura, não acabou. Jesus ainda vai entrar. E na hora que Jesus entrar, você vai esperar, você vai ver o seu milagre acontecer. Coisas extraordinárias vão acontecer e você vai testemunhar da graça e da abundância de Deus sobre a sua vida. Amém? Fique com Deus e até o próximo vídeo.